É o pastor Odailson. É um pastor à procura de um cantinho para Minutos para Sempre, com a Ellen e a Thalissa. Atualmente divide seu tempo em comandar a comunicação em São Paulo e produzir pizza gourmet para alguns felizardos. Foi diretor da TV Novo Tempo, tendo o melhor time de coordenadores da história da galáxia. Tem piada interna aí e eu não sei, deve ter sido... Produção. Quero saber quem foi que fez essa biografia. Eu mandei tantas coisas técnicas, um currículo tão extenso. Boa tarde, gente, tudo bem? No ano passado, quando a organização desse evento me ligou, pastor Dailson, fale um pouquinho para a turma ali. Eu perguntei que público-alvo seria. É o pessoal dos bastidores, é o pessoal que não aparece, é o pessoal que fica às vezes lá, nomes anônimos, onde todos são agradecidos, menos esse pessoal. Naquele momento eu fui lembrar um pouquinho de alguns anos atrás, e quando Elino me falou um pouquinho mais do que seria o assunto daqui, falei, Elino, você quer que eu fale sobre isso mesmo? Fala, pastor. Relacionamento e como é que você faz um pouquinho com essa relação entre aqueles que aparecem, os que não aparecem, os que decidem, os que não decidem, aqueles que estão no palco e os que estão para trás do palco. Tanto é que essa minha mensagem para vocês vai soar mais um sincero abrir de coração. Sei que agora à tarde é hora do sono um pouquinho, mas ao contrário das minhas costumeiras palestras com 1 milhão de imagens, eu reservei no máximo 5 ou 6 para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a realidade do que você está vivendo aqui. Esse aqui é um público de histórias, eu olho para você e vejo aqui quantas histórias para contar como esse testemunho e me pergunto, Senhor, pena que alguns aparecem no palco e muitos não aparecem, e talvez os que não apareçam são os que mais têm histórias para contar. Você. Amém? Vou contar uma história rápida, que eu acho que você vai se lembrar. No dia 13 de janeiro, você estava onde? Você se lembra? 13 de janeiro desse ano. Alguns estavam de férias, alguns estavam na igreja, porque era sábado. Muita gente espalhada por aí, cada um se lembrando agora de onde estava, alguns trabalhando, estudando, esperando o resultado do vestibular. 13 de janeiro foi um dia dramático para a comunicação, porque aconteceu uma das coisas mais bizarras da comunicação, eu acho que dos últimos anos. Eu estou falando de um lugar onde 1,5 milhão de pessoas vivem felizes, contentes, afinal de contas eles estão no paraíso. E quando eu falo paraíso, é paraíso literal mesmo. Eles vivem num lugar espetacular. E aquele lugar apenas recebe esse 1,5 milhão de pessoas que entre visitantes e turistas, eles desfrutam. Um lugar fantástico, com ondas maravilhosas, com uma água maravilhosa, um céu lindo, coqueiros. Estou falando de uma ilha, de um arquipélago espetacular. Havaí. Alguém já esteve lá no Havaí? Bom, ainda bem, então todos iguais, então vamos só sonhar. Quem estava no Havaí nesse sábado, exatamente às 8h07 da manhã? Até às 8h06 estava tudo lindo, turistas misturados com gente da região, gente, moradores, pessoas milionárias que vão para lá passar um final de semana, tudo num dos lugares mais bonitos do planeta. Até às 8h07 da manhã, todos os telefones celulares receberem nas suas telas uma mensagem que fez o tempo parar naquele segundo. Talvez você vai se lembrar agora do que aconteceu, porque naquele momento, não está passando, aqui, 8h07 da manhã, sábado, dia 13 de janeiro desse ano, todos os celulares que estavam dentro do Havaí, naquele momento, receberam essa tela. E dizia, alerta de emergência, tem um míssil balístico ameaçando em direção ao Havaí. Procure imediatamente um abrigo. Isso não é um treinamento. Isso aconteceu, gente, não é história de conto de fada. Todas as pessoas receberam ao mesmo tempo esse recado. Nas pistas e estradas do Havaí, todas as lombadas eletrônicas que tinham seus outdoors gigantes e eletrônicos começaram a passar essa mesma mensagem. E naquele momento, famílias, pais, crianças, pessoas entraram em colapso. E as imagens que depois você pode até ver no Google por aí, mostra a gente correndo pelas ruas, indo em busca de alguma esperança de sobrevivência, porque a frase não é brincadeira, isso não é um treinamento, apavorava todos, dizendo, tem um míssil vindo para você. E aí você começa a imaginar as histórias.
37 minutos de pânico, onde todos imaginavam que entre 10 a 15 minutos, um míssil, provavelmente da Coreia do Norte, teria sido lançado de lá, e o primeiro alvo a atingir território americano é o Havaí. O míssil não chegou em 37 minutos. 37 minutos depois, todos os celulares receberam uma outra mensagem. Dessa vez dizia alerta de emergência, e a mensagem dizia: não tem míssil nenhum. Isso foi um alarme falso. Fique tranquilo, repito, não tem ameaça nenhuma ao Havaí. Pastor, o que aconteceu naquele dia? Nesses 37 minutos, todo o mundo, o universo, todo o sistema de defesa americano entrou em colapso com isso aqui por uma razão. Eles estavam fazendo um treinamento, na verdade. Era um treinamento interno, e você sabe que os Estados Unidos, nesse período de implicância entre presidentes ali, ele fica em pânico o tempo todo com treinamento, só que pela primeira vez na história, um soldado americano que estava usando ali o dispositivo eletrônico, que deveria ser disparado apenas para o treinamento interno, ele se equivocou no comando e disparou para toda a população do Havaí. Donald Trump teve que falar. O governador do Havaí teve que falar. O ministro das Forças Armadas Americanas teve que falar. E todos se explicarem, dizendo assim: gente, desculpa, porque realmente foi um soldado americano que errou o comando. Primeira coisa, eu fico imaginando o que é que fizeram com o coitado do camarada. Até hoje ele está na solitária. Mas dessa história, 2 lições. E a primeira delas: quando você sente que a vida está acabando, você muda as suas prioridades por completo. 10 a 15 minutos é tudo que você tem se esse recado fosse verdadeiro para aquele povo do Havaí. 10 a 15 minutos é tudo que você recebeu do impacto de uma mensagem para você tomar uma decisão. E aí você vê o poder de uma mensagem quando ela é certa ou quando ela é errada. Nós vivemos em tempos de fake news, que certamente já foi comentado aqui desde ontem. E da pós-verdade você entende mais do que nunca que hoje o problema não é se Deus existe ou não. O problema hoje é que verdade que existe. E quando você fala em fake news, você percebe que nós caímos todos nesse mesmo buraco, onde uma notícia errada, uma informação errada, pode arrebentar com tudo, inclusive na tua vocação. Semana retrasada, eu caí numa fake news. Quem me segue nas redes sociais vê que eu posto muita coisa no Stories, no Instagram, e eu recebi uma imagem como pai de uma garotinha de 8 anos, que ontem estreou cantando num conjunto especial. Eu, babão do jeito que sou, vendo à distância pelo celular, eu coloco algumas coisas lá, e de repente eu recebo uma imagem que me fez sofrer. Talvez vocês se lembrem, um garoto da Síria, dormindo no chão, e entre ele 2 sepulturas fechadas. E a notícia dizia: filho dorme entre o cadáver de pai e mãe. Hashtag Pray for Syria, ajude a Síria, vamos nos preocupar com a Síria. Quem não se emociona com uma coisa dessa? Na mesma hora eu coloquei aquilo ali, coloquei nas minhas redes sociais, dizendo: que absurdo, que mundo é esse? 2 dias depois eu trabalho com uma turminha, tudo menos dos 30 anos, tudo meio nova geração, milênios aí como vocês. E aí um deles me mandou: pastor, o senhor chorou pela imagem? Eu falei: claro. Ele: pastor, olha aqui que eu estou te mandando. Eu recebi um link de jornalismo que questionava essas notícias. E aquela foto nada mais era do que de um fotógrafo que há 3 anos atrás, na Europa, ele estava fazendo um book especial de imagens, e enquanto ele estava fazendo ali aquelas fotos, ele decidiu fazer uma foto mais emotiva. Ele pegou um garoto que na verdade era o seu sobrinho e fez aqueles 2 buracos do lado, parecendo que eram sepulturas. E ele apenas quis emocionar as pessoas. Quando ele percebeu aquela notícia, usando a sua foto como se fosse verdadeira, ele mesmo postou uma contradição, dizendo assim: gente, não, essa foto é minha, isso é mentira, não é da Síria. E a próxima foto mostrava o garotinho de braço cruzado, dando uma gargalhada no meio das 2 sepulturas. Eu caí. Talvez você cairia. Primeira razão dessa história que eu estou contando para vocês: quando você lida com informação, você lida com poder. E quem lida com poder, o diabo sabe o que o poder é capaz de fazer. Quando o poder está nas mãos de alguém, você é abençoado por Deus, mas você é tentado por Deus. E não duvide que nesse mundo de fake news, você está vivendo na comunicação a essência de bastidores, de mexer, articular ou utilizar o poder que você tem para o bem ou para o mal. O Whindersson Nunes já não é mais o youtuber mais seguido do Brasil. Talvez seja ainda o mais influente do Brasil, porque é uma pessoa.
Mas eu estava de férias em janeiro quando recebi a informação de que agora não é mais o Whindersson Nunes, o canal mais famoso do Brasil, que tinha 26 milhões de seguidores. Passava o Whindersson Nunes nessa virada de ano um canal chamado Condzilla. Não vá olhar. É um canal de funk, onde só tem clipes musicais. E em plenas discussões eu trabalho com algumas moças ali, jornalistas, e eu discuto claramente isso. Me permitam mulheres falar de público aqui, nem é um assunto, mas aqui eu faço um manifesto. Querem tanto empoderamento feminino, e quando você vê o canal mais seguido do Brasil no YouTube, que é o pior tipo de música que você imagina, com a qualidade excelente de produção, é uma total contradição. Porque a letra põe mulher para baixo. Os movimentos, nem quero imaginar, que eu também não quero. Agora, a qualidade de produção é absurda. E o dono desse canal diz, a gente gasta uma fortuna na qualidade do clipe. E hoje é o canal mais seguido do Brasil. Nós vivemos esse mundo de informação complicado. Mas a segunda razão, querido técnico, eu vou me reportar você técnico, dessa história do Avaí, é a coisa mais importante. Eu fui depois pesquisar no jornalismo aí do mundo as histórias que aconteceram nesses 37 minutos, enquanto o povo em pânico imaginava, eu morro em 15 minutos recebendo um míssil na minha cabeça. Sabe o que aconteceram? Histórias muito fortes e até engraçadas nesse período de certeza absoluta de morte iminente. Por exemplo, conta-se que lá no Avaí, uma família que não tinha um abrigo, pegou seus filhos pequenos, talvez como a minha filha de 8 anos, abriram o esgoto e tacaram os filhos dentro do esgoto, no desespero terrível de quem sabe a bomba atômica não mata meus filhos. Um outro caso de jovens mais dispersos, foram todos naquela hora para o bar. Se nós vamos morrer enchendo a cara de vodka. Mas as maiores histórias que vieram, depois você dá uma googlada lá, as maiores histórias que vieram desses 37 minutos entre a mensagem falsa e o alerta de que, na verdade, a mensagem era falsa, foram pessoas que entupiram as redes sociais para mandar mensagens e recados para outras pessoas. Coisas fortes. Filhos que há décadas não falavam com os pais, no pânico dos 15 a 20 minutos de sobrevida, pegam o celular e mandam recados. Mãe, me perdoa. Filho, desculpa o pai. Ex-mulher, perdão pelo que aconteceu. Teve até caso de sogra, que eu vá para o mesmo céu que você. Não, estou exagerando. Mas as pessoas começaram a mandar recados, e naquele momento dramático entre o primeiro torpedo e o segundo, você percebe uma realidade. Quando você tem poucos segundos de vida, sabe o que vale, querido técnico? Não é o dinheiro que você tem, não é a posição que você alcança, não é o conhecimento que você possui, não é se você tem binários, centavos ou números na sua cabeça, não é tudo aquilo que você tem do teu currículo construído. Quando você recebe uma informação de que você vai morrer, sabe o que vale? Relacionamentos que ficam. E agora eu chego ao coração da minha mensagem, que foi me pedido. O briefing foi, pastor, fale de relacionamento dos técnicos. E é difícil falar para vocês sobre esse assunto, se você não for pensar que hoje o assunto de relacionamento é o que destaca entre aquele que faz a mesma coisa e aquele que faz algo diferente. Não adianta que hoje o relacionamento não é apenas uma moeda de troca, ele é a essência da comunicação. E que o técnico entenda, você não está no palco, mas você está no bastidor lidando com o palco. Eu gostei quando eu vi um texto falando sobre a tentação para o técnico. Você que trabalha nos bastidores da igreja, vem para o palco quando o assunto é tentação sobre você. As tentações para um técnico são muito absurdas, claras e descaradas. Perder a cabeça, arrogância, não querer falar com ninguém, às vezes é emburrar a cara, é ficar impaciente, dizer que sabe mais. E toda essa situação que Satanás faz. Pastor, e quem está no palco? Quem está no palco é mais conhecido, tem um outro tipo de tentação. Quando você está no palco da igreja, você vive uma tentação daí nos bastidores, muito mais subliminar, muito mais disfarçada. Você vive na linha de tiro de um inimigo que olha para você e diz, se eu mexer com o técnico, eu mexo com tudo que está através do técnico. Sim ou não? E aí a nossa conversa de hoje. Quando o assunto é relacionamento técnico, eu só vou usar pouquíssimas imagens. Essa imagem eu recebi uns 2 anos atrás. E ela vai depois com uma outra que se combinam. Essa imagem ela é muito forte, porque essa imagem talvez traduza para você o que é a tua função. Pastor, se não sou eu no som, ninguém mais.
Se não sou eu atrás de uma câmera, black na tela. Pastor, se eu não estou cuidando de toda essa rede de tecnologia, a minha igreja não vai para o streaming nunca mais. Pastor, só eu que entendo de rede social. Pastor, sou eu o coordenador dessa área aqui. Não está errado você dizer que você tem suas condições e qualificações. Me permita abrir o coração para você. Só que essa imagem aqui, talvez, a não ser que seja Deus com todo o universo, ela nunca deveria ser aplicada para o relacionamento de um técnico dentro da sua igreja. Porque a tentação que vai acontecer sempre sobre você é você achar que é insubstituível. E aí quando você vê que faltam 15 minutos de vida, você lembra dos relacionamentos que pesam. Os amigos que você fez. Para quem você manda os recados da morte. Para quem que você tem um ombro para você dizer, que legal, estou trabalhando para a igreja. Quando a gente pensa em relacionamentos, quando a gente pensa em atividades, quando a gente pensa em conversas, cuida para você não achar que você dá conta do recado sozinho. Mesmo que você lide com o poder, e eu repito o poder. Ontem mesmo tive uma história com a minha filha. Ela começou agora a cantar num grupo musical ali do NASP Engenheiro Coelho, chamado Brilho de Vida. Ela com 8 aninhos é a pitoquinha, a mais novinha. Está ali no meu stories, depois você vê. Eu recebi da minha esposa a foto. Quando a minha filha chegou em casa, eu estava num outro projeto. Chegamos em casa, eu falei, filha, e aí, como é que foi cantar no grupo? Ela já cantava no coralzinho da escola. Pai, foi bom demais. Eu falei, é mesmo, mas por quê? A pergunta que criança não gosta, né? Ah, porque foi muito legal. Não, filha, mas por que você gostou de estar no grupo? Ah, pai, porque eu estava lá. Filha, me diz um porquê só. Ela pensou com aquela cabecinha infantil e disse, ai, papai, é porque eu estava com o microfone na minha mão. Eu falei assim, o microfone, filha? Nunca cantei com o microfone na mão. Eu lembrei exatamente de vir falar para vocês aqui. Porque o poder do microfone ele é grande, né? O poder da imagem ele é forte. O poder da comunicação seduz. E aí o maior perigo é você que trabalha com toda essa questão da gestão técnica, ao se relacionar com pessoas na igreja, na comunicação, na sua comissão de igreja, com o seu pastor, com o ancianato. Elina me falou, pastor, o senhor sabe, a gente viveu 5 anos aqui juntos, a gente sabe o que é o desafio técnico dos bastidores. Meu amigo querido, se você achar que você participa dessa imagem aqui, você está longe de um plano divino. Onde o colaborativo se torna integrador. E mais do que uma mera colaboração de entregar coisas, integrar é você participar, partilhar, respeitar e até às vezes aguentar um pouco. Fui pregar numa igreja. Estou em São Paulo, 1.700 congregações só nesse estado paulista. Cada semana eu estou num canto. No mesmo quarteirão de São Paulo, lá na zona sul de São Paulo, você prega numa igreja de negros num sábado, no outro sábado você prega numa igreja para 3.000 pessoas, no outro você prega numa home church com 30 pessoas de bermuda. Essa é a variação que eu tenho aqui em São Paulo. É uma loucura. Cada final de semana é um continente diferente apenas num único estado. É a realidade paulista. Me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e eu sempre chego com um computador, com essas coisas técnicas. Acabo gostando dessa parte de informação, de ilustração. Gosto de pegar a atenção do pessoal que está na galeria, concorrer com os celulares, concorrer com você. Então toda a informação e toda a ilustração é importante para cativar a atenção das pessoas. Eu já costumo conhecer vocês, né? Eu chego lá no canto e aí... Tudo bem, com todo carinho, porque eu sei que às vezes está de mau humor, chegou 8 horas da manhã, queria ficar em casa e tem que arrumar projetor do pastor, que chegou com computador, que é Mac, aqui não tem Mac, pastor, não tem a HDMI, tem a outra ligação. Eu já conheço toda essa história, eu vou com todo o jeitinho do mundo. E aí, meu amigo, você me ajuda? Aquele brutamonte estava com mau humor, gente, mas que era um cavalo, com toda a sinceridade que eu estou falando para você. De manhã tomou suco de caco de vidro com cereal de prego. E ele foi para a igreja cuidar do som e da multimídia da igreja. E eu com todo carinho, só faltava me ajoelhar e falar assim, amigo, me ajuda. Ah, pastor, eu não sei como vai funcionar aqui. Coloca aqui no Apple TV. Falei, cara, minhas apresentações são muito pesadas, são mais de 150 imagens, não vai funcionar, nunca funcionou na rede, vamos tentar colocar aqui. Eu fiquei uns 10 minutos tentando ajudar ele a me suportar, porque estava difícil eu conseguir daquele camarada um pingo de boa vontade, gente. Triste, trágico, porque quando você acha que você faz tudo sozinho, você começa a esquecer que as pessoas ao teu redor se relacionam com você.
Meu querido técnico, você não vai conseguir sims dos outros, sims do teu pastor, sims para trocar equipamento, sims para você construir um estúdio melhor, sims para você comprar um cabo de última geração. Você não vai receber os sims enquanto você acha que sozinho você basta. E essa imagem ela é muito forte, porque ela exatamente nos faz perceber até que ponto às vezes a gente se encontra no nosso conhecimento técnico. E quer saber? Posso pregar para 100 mil pessoas. Você sabe mais do que eu na hora de colocar um cabo ali. E você sabe que você sabe e eu não sei. E essa conversa não tem que ser um problema, um embate. Pastor, como é que a gente consegue convencer uma comissão? Cadê o Elino? Está por aqui? A gente tinha uma frase, né, Elino? Fazer para depois ter. Por quê? Porque às vezes você vai esperar que todo mundo entenda o teu ecossistema de necessidades para daí darem para você o que você sonhou. E às vezes a verdade vai ser o contrário. Muitas vezes vai fazer com que tem, bem simples, bem pequeno, começar para depois mostrar um resultado para daí você ter o apoio. E isso não é humilhação, isso não é problema, isso não é dificuldade. Isso aí faz parte de um mundo de relacionamentos. Minha palestra, obrigado pelo nome que deram, eu nem tive tempo de mandar esse nome, colocaram ali, como vender o peixe digital. Eu só trocaria uma palavra, a palavra venda. Porque na igreja você não vende o seu peixe. Na igreja você conquista, você integra, você inspira, você convence, você articula e você, sobretudo, se relaciona com o teu peixe. Aí aquele camarada que eu nunca vou querer saber o nome dele, te dou certeza que aquele mau humor, qualquer pedido que ele fizesse à comissão, ele diria, tá bom, é o único que nós temos. O dia que aparecer qualquer outro mais bem-humorado, a gente substitui ele. Meu amigo, relacionamento é tudo. A gente vai aprendendo mais do que nunca que é isso que vale, que move a parte técnica também. Para mim não é fácil falar isso para vocês, porque eu sei que é um grupo extremamente técnico e está ouvindo eu falando. Eu falei, pastor, tá, mas o senhor não sabe o que a gente passa. Eu imagino. Só lembra que você nunca será mais forte que o seu ponto mais fraco. Então, quando você lida com pessoas, pessoas têm sentimentos, pessoas têm sonhos, pessoas têm momentos. Talvez não seja o teu melhor momento, como não seja o meu melhor momento. Mas não adianta que se o embate for para o lado da perda da cabeça, você perdeu tudo. Eu amo um texto da Sra. White. Está em Obreiros Evangélicos. Está ali. Estou acabando falando de coração, nem vou olhar ali. Obreiros Evangélicos, página 121. Um dia eu estava olhando, que esse é um livrinho que eu tenho do meu pai, que me deu de 1965, foi o livro que ele usou no ministério, e me deu de presente para eu guardar no meu ministério. Então, às vezes eu preciso ler algumas coisas que me fazem bem, eu vou lá no Obreiros Evangélicos. E ali, alguns dias atrás, eu tuitei, foi recorde de Twitter, que eu nem sabia que ia ser tão bom. Coloquei uma frase que me surpreendeu, que Ellen White fala na página 121 desse livro, edição de 65, então não sei qual que seria a página de hoje. Uma frase fortíssima, ela fala assim, o amor pode o que o argumento não consegue. Não é pastor, não é professor, não é técnico ou apresentador te falando. É Ellen White, que nós queremos ser a profetisa, luz menor para luz maior. Ellen White não brincou quando escreveu. O amor consegue aquilo que o argumento não consegue. E aí vem comigo para a imagem principal dessa mensagem. Se está errado aquela maneira de você ver liderança, de você ver a gestão do teu ambiente, de você ver a comunicação, essa aqui é a imagem que realmente representa hoje não só a igreja, mas o mundo de gestão que está descobrindo, em palavras técnicas profissionais como colaboração, respeito, adequação de talentos, etc. que eles usam. Não vou entrar nesse aspecto, vou só dizer para você que essa imagem é a imagem que mais se aproxima do que seria você na tua função técnica de bastidor, cuidando do microfone, que a minha filha ama pegar. Pastor, porque cada um está puxando para um lado aí. Não. Essa imagem não é porque cada um está puxando para um lado. Essa imagem é porque todo mundo está fazendo parte de uma palavra que você não enxerga aqui, mas subliminarmente por trás, ela significa tudo na igreja. Equilíbrio. Quando você pensa em equilíbrio na parte da comunicação, você entende que cada um tem uma função. O pastor prega. Você não escutou mais nada, acabou. Se você desliga o meu microfone, eles me acabam agora a minha palestra. É poder que você tem. E aí quando você desequilibra esse sistema, onde você foi feito para ser uma parte do todo da igreja, aí Satanás começa a ganhar espaço. Meu querido amigo, eu abro meu coração com humildade perante você para dizer,
Você faz parte de uma igreja que precisa de equilíbrio. E eu gosto da frase. Na missão nós temos que ser vanguarda. No princípio nós temos que ser retaguarda. E na dúvida a gente usa o bom senso. Tecnologia de vanguarda, VR nos olhos das pessoas para falar da missão. Princípio, a gente não muda 1 milímetro sequer. E na dúvida, a gente equilibra o bom senso. Quando você compartilha com os outros os teus sonhos, quando você abre o teu coração, quando você se torna um pouco mais vulnerável, você começa a conquistar pessoas. E isso é legado. Uma brasileira foi assassinada com 4 tiros na cabeça, alguns dias atrás. O Brasil está vendo isso. Não vou entrar agora em questão política, nada. Mas sabe quando acontece isso que você percebe? Eu gostei de uma frase que disseram. Você morreu, mas a gente continua. Nessa imagem aqui eu vejo que nesse colaboracionismo, nessa integração equilibrada, o que a gente quer deixar para frente é legado nas pessoas, mais nas coisas. Que não adianta, você não passa coisas, você passa pessoas, você passa sentimentos para as pessoas. Aí eu assisti um filme que eu gostei muito, talvez você tenha visto também, chamado Extraordinário. Alguém já viu? Em inglês, Wonder. Eu recomendo para você com todas as minhas forças que você assista esse filme. É um filme hollywoodiano, mas é de um garotinho totalmente defeituoso, limitado, que passou por 27 cirurgias. Ele vai para a escola, loguinho na primeira turma, e o filme mostra esse drama da vida dele. E nesse filme eu achei muito legal 2 coisas que ele fala, 2 frases. Primeiro, todo mundo mereceria ser aplaudido em pé uma vez na vida. E segundo, uma frase polêmica. Se você tiver que decidir entre o certo e ser gentil, escolha ser gentil. Na mesma hora, nós adventistas vamos para a Bíblia e pensamos, opa, pastor, como assim? É que a gente tem que definir o que é certo, né? Tem o certo princípio e o certo do momento. Certo princípio é sábado, não muda. Certo princípio é heterossexualidade, não muda. Certo princípio é santuário e cuidado do corpo, não muda. Certo princípio é dízimo, não muda. Agora tem o certo momento, que estaria totalmente errado nos tempos de Jesus, sentar com uma prostituta em público ou ir comer na casa dos irmãos donos da JBS, que saíram da prisão agora, como Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus preferia o certo ou ser gentil? Meu querido amigo técnico, põe gentileza no teu jeito de ser. Porque as pessoas querem exatamente ser muito mais vistas como pessoas. E isso faz parte quando você pensa que gentileza é moeda na vida. Você não perde a tua capacidade de percepção das coisas por ser mais correto. Chega de números, está na hora de ter histórias. Chega de estatísticas, está na hora de ter nomes. Chega de você pensar em cifras, está na hora de você pensar em digitais. E a nova geração vem com um desejo absurdo de ser exclusiva, tanto é que a internet promove para todo mundo uma Rede Globo própria. E esse é o desafio que nós temos. E você não perde a função por dizer, eu vou ver mais as pessoas, vou negociar melhor com as pessoas, eu vou ajudar o meu pastor. Ah, pastor, mas o meu pastor é cabeça dura. Pode ser. Você que é técnico tem que lidar com gente que não muda. Aí a Celinha estava comigo, eu estava lá há 2 semanas atrás falando para 2.500 professores da União Sul Brasileira. Também homens e mulheres como você que trabalham no bastidor da vida, que ninguém se lembra às vezes do professor, é tudo o resto. O professor se mata e nem por isso às vezes é lembrado. E eu conversava com eles. Você sabe que eu aprendi uma lição para lidar com gente assim, que às vezes não muda. E você vai ter gente assim, que às vezes não muda. Você vai ter que ter paciência. Só que eu aprendi uma coisa com a minha filha, de novo. Quem alguma vez na vida já brincou daquela brincadeirinha infantil, pedra, papel, tesoura? Alguém não sabe o que é isso? Minha filha fica 45 minutos comigo se eu quiser entretê-la usando pedra, papel, tesoura, pedra, papel, tesoura. Pastor, o que isso tem a ver com uma mensagem tão séria? Você já vai entender. Pedra, papel, tesoura, ela tem uma grandeza tão grande nas suas aplicações, que um dia eu estava lendo a Bíblia e me lembrei da minha filha brincando disso. É só fazer uma associação. Você vai lidar com muralhas no teu caminho. Você vai lidar com gente que não vai aceitar o que você pensa. Você vai lidar com gente que não tem o timing que você tem. Você vai lidar na tua igreja, por mais bem intencionado que seja o teu ancianato, com às vezes um ancião que não muda e o bicho amarrou mesmo. Vai fazer o quê? Sabe o que eu aprendi com essa brincadeira da minha filha? A pedra ganha da tesoura, sim ou não? Pedra esmaga a tesoura. Ganha porque pedra na tesoura inutiliza a tesoura. Pedra, papel, tesoura.
Mas nunca esqueça que aquela pedra que esmaga a tesoura, ela perde para o papel que a embrulha. Às vezes você não tem que bater de frente. Às vezes você tem que embrulhar com o tempo. Às vezes você tem que embalar com o sentimento. E às vezes você tem que embrulhar com a oração pelo teu pastor e pelo teu ancião. Eu amo quando eu brinco com a minha filha hoje e penso que pedra perde para papel. Porque o papel reveste. O papel dá tempo. O papel perdoa. E nos últimos 2 minutos e 50 segundos que eu tenho com você, eu quero dizer por que você está aqui, exatamente chegou do almoço com essas duas coisas aqui. Não sei se alguém de vocês perceberam, mas eu pedi para a produção que colocasse isso aqui na gente. E com isso eu termino a minha mensagem com vocês. Isso aqui é um balde. Isso aqui é uma. Essa ilustração, quem me fez foi um pastor que está para se aposentar com quase 65 anos de vida, e eu admiro profundamente na União Central Brasileira. Quando ele falou, marcou. Às vezes a gente acha que... Eu não fui no Havaí, então quando eu tiro férias e vou para a praia, minhas praias são muito mais simples que do Havaí. E não poucas vezes nas praias que a gente vai, eu vejo aquele pessoal às vezes passando com um balde. E minha filha vai olhar um balde desse jeito, e quando ela olha dentro do balde, o que é que tem? Caranguejo. Você já viu um balde cheio de caranguejo? Já viu que cena mais demoníaca que é um balde de caranguejo? Gente, é uma coisa assustadora. E às vezes tem mesmo gente que vai vender caranguejo, passa com balde. E essa pessoa me falou a frase que eu nunca esqueci. A nossa igreja não deveria ser comparada a um balde de caranguejos. Quem lida com comunicação deveria se espelhar numa bacia de lava-pés. Quando você falar da sua técnica, você é balde ou você é bacia? Quando você for falar com o seu pastor, você é balde ou você é bacia? Compartilhar o pão, os sonhos e os ideais te faz ser balde ou bacia. Lembra disso, pelo amor de Deus, que um dia veio alguém dizendo para você, quando tiver difícil, o sangue subir, lembra dos caranguejos na bacia? Perdão, no balde, né? Por favor. Porque você vem para a bacia, e eu gosto daquela frase que diz assim, quando você pensar em missão, olhos na missão e o pé do próximo dentro da bacia. Não vai ter dificuldade, gente. Eu gosto de ser um pouco otimista, pode ser até um pouco ingênuo, mas eu gosto de olhar para vocês, um grupo de bastidores, que eu me reverencio perante vocês, pela maneira anônima que vocês são heróis, para dizer perante Deus, eu acredito que é possível sairmos daqui com um sentimento de relacionamento puro, bom, onde Deus perdoa, regenera, e a gente pula do balde na direção da bacia. E eu me lembro da última história. Ano passado, eu pregando numa igreja, assim como eu tive aquele brutamonte que quase acabou com o meu sermão, me lembro que eu acabei meu sermão e quem veio me entregar o material depois que eu fui buscar, meu computador, minha bolsa, você descobre já de cara quem cuida da parte técnica de uma igreja, como ele arruma o teu computador depois. Alguns pegam aquela tomada, o fio e enfiam dentro, né? Normal. Mas eu admiro, quando eu pego o meu computador, arrumadinho, dobradinho, tudo no cuidado, ele gastou uns 5 minutos manuseando o meu equipamento para guardar. Aí eu me lembro que eu fui agradecer a eles, falei assim, obrigado gente por isso que vocês fizeram, obrigado por me ajudar, ali funcionou tudo certinho, projeção, o som, entrou o áudio. Aí aquele garoto de 21 anos, ele nunca vai imaginar que ele falou tão profundo que marcou meu ministério, numa dessas igrejas de São Paulo, igreja grande ali do centro de São Paulo. Ele falou, pastor, foi legal, a gente estava pregando junto com você. Eu nunca vou esquecer. Um rapaz que olhou para mim e disse, pastor, eu não peguei no microfone que o senhor pegou. Eu não preguei o que o senhor pregou. Mas eu aqui estava pregando com o senhor. Sabe o que é isso? Jesus voltando logo. Quando Jesus voltar, vai acabar toda essa briga de caranguejo. Está na hora de você usar todo o teu talento para você romper barreiras, não pela força, mas às vezes com o papel, você tem o jeito de chegar. E Deus te deu talentos tão extraordinários, põe no teu coração isso, que só você cumpre esse papel na tua igreja. Mas não deixa subir para a cabeça. E que Jesus volte logo, porque a gente não está brincando. Daquele recadinho do Havaí, a frase mais importante qual era? Isso não é um treinamento.
Não era míssil, não era procure abrigo, não é estamos em perigo. Era, não é um treinamento, não brinca, porque isso não está sendo um treinamento. Está vindo um míssil mesmo, e quando você sente a verdade da impaciência, tudo fica em segundo plano, e relacionamento é o que importa. Amigos técnicos, que Deus abençoe vocês. Que bastidor e palco se encontrem, e que a gente esteja no céu quando Ele voltar. Obrigado. Pastor, já continua aqui com a gente para o nosso painel, e eu quero convidar o Jorge Márcio. Ele é o gerente do Centro de Mídia da Divisão Sul-Americana, e também, mais uma vez, o pastor Rafael Rossi. E você pode chegar e fazer a sua pergunta aqui como de costume, tá bom? Você que está na internet também pode mandar a sua pergunta, a gente coloca aqui para o nosso trio. A gente tem uma pergunta aqui que vai na linha da negociação. Então, pastor, como é que de fato, eu não estou jogando só para o pastor Adailson, que eu vou usar a ilustração dele, mas todos aqui, por favor, colaborem. Como é que faz para o papel embrulhar a pedra? Começo. Paciência, falar, mas falar com o jeito certo, na hora certa. Você tem argumentos, não adianta, quando você quer argumentar mesmo, você conquista a percepção de que você entende. Mas eu volto para a senhora White, o amor consegue o que o argumento não conseguiu. Então, na negociação, receber um não fecha a cara. Agora não vou trocar mais o meu som. Não, jamais. Agora que não vão me dar nova televisão, nova câmera, não vou pôr mais na internet, acabou. Vou trancar o sinal da igreja. Calma. Todos vocês lidam com o que nós lidamos na comunicação, que é a vanguarda da descoberta de tecnologias que muitos nem estão imaginando que existem. Tem que ter um pouco de paciência. Falar, respeitar, pôr um mel na voz e se receber um não, aguentar um pouco, a não ser que você perceba que ali existe uma impossibilidade constante. Mas não, geralmente, Wagner, geralmente, com um jeito você vê que o pastor, o ancianato, a realidade que você vive na tua igreja, com o tempo eles vão entendendo que você não está brincando, que você está apenas atualizando a igreja de uma vanguarda necessária para a missão. Ô Wagner, todos os pioneiros pagam um preço por serem pioneiros. Eu uma vez estava no Rio de Janeiro e eu vi o pastor Cláudio Bels contar o testemunho dele. Não sei quantos conheceram aqui, sabem que é o pastor Cláudio Bels, mas dentre as muitas realizações dele, ele foi o primeiro pastor a usar um uniforme de desbravador. E quando ele assim o fez, a comissão da igreja que ele era membro, era pastor departamental de jovens da associação, a comissão se reuniu para discipliná-lo pela roupa que ele estava usando. Porque diziam que ele estava trazendo militarismo para a igreja, que ele estava querendo colocar forças armadas e criar exército e etc. dentro da própria igreja. E aí ele só não foi disciplinado porque o pai dele era da União. E aí teve que intervir e conversou, porque a igreja estava determinada a discipliná-lo, porque era o novo. Hoje, o uniforme de desbravadores é uma coisa vista pela igreja como altamente alinhada, dentro do propósito, dos objetivos, né? Entra no tanque e outras coisas mais. Mas não foi assim. Quem começou lá atrás pagou um preço e precisou de muita sabedoria, como disse o pastor Adailson, para não espanar. Como nós estamos vivendo esse ponto de mudança, as igrejas estão percebendo a importância, cuidado para a gente não exagerar a dose, porque quando a gente exagera a dose do remédio, ele vira veneno. Aí vai o amor, né, que a gente estava comentando antes. Eu queria só fazer um complemento. Normalmente nós técnicos, eu coloco nós porque obviamente a gente vai aprendendo com a vida e vai tomando paulada de cada vez, mas a gente vai aprendendo. Nós técnicos às vezes achamos que só nós escutamos, e só a gente que está certo, e só a gente que tem o rumo certo, e isso é uma inverdade, e a gente acaba aprendendo isso com a vida. Na igreja é muito assim, você fica na casinha de som, nós estamos na casinha de som, e eu acho que esse som está bom, para você que está cantando, para você que está palestrando. Mas por que não ouvir quem está falando? Às vezes tem um cara aqui na frente que você... E aí, tá bom para você aí na frente? Tá bom para você aqui? Alguém chega lá atrás, tá muito alto esse som, abaixa um pouquinho. Eu não vou baixar porque eu sei o que eu estou fazendo. Esse é o pior... Tudo que eles acabaram de falar aqui, isso é a pior coisa que acaba acontecendo. A gente tem essa mania, às vezes, de se bloquear. Então, a melhor coisa para quebrar esse gelo, desse começo dessa conversa que eles falaram aqui, de você se aproximar dos líderes da igreja primeiro,
ouvir, primeira coisa. E outra coisa que eu coloco como exemplo, se coloque na posição do outro, veja o acontecido pela visão do outro. Você está me enxergando de um jeito, o pastor Rafael está me enxergando de outro, são ângulos diferentes, mas os dois estão me enxergando. Os dois ângulos são em verdade? Não, são verdades, mas são de ângulos diferentes. Então, se a gente consegue provar e colocar esses ângulos diferentes como ponto de vista para o grupo da igreja, para o ancião, para o pastor, a gente consegue as coisas que a gente quer. A gente tem que provar a nossa humildade, flexibilidade. E a nossa flexibilidade, uma das coisas que... Então, sente no lugar do outro primeiro, antes de meter a boca e falar que não está errado, você não está escutando, e eu sou técnico, você não é. Se coloque no lugar dele primeiro, para depois você saber o que está acontecendo e aí tomar alguma decisão. Legal. Seu nome, de onde veio, é a pergunta. Olá, bom sábado a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Correia, eu sou diretor de comunicação da Igreja do Parque Continental, fica na Baixada Santista, cidade de São Vicente. Há algumas semanas, no Colégio Adventista de Santos, o pastor Odailson esteve passando um treinamento para a gente da ápice, né? E ele falou a respeito dessa imagem que nós vimos a respeito da notícia falso, alarme falso no Havaí, né? E eu me lembrei imediatamente de pelo menos 2 fake news, digamos assim, de fogo amigo, né, que foram publicadas em redes sociais, em especial no WhatsApp, que foi uma que teria sido uma mensagem do pastor Ted Wilson, dizendo, vocês devem lembrar, que o pastor estava convocando a igreja para um período de 7 dias de oração, com 7 horas de comunhão, enfim, aquela mensagem bem característica de fake mesmo, mas é impressionante a potencialidade com que aquilo se alastrou, né? E a outra, eu lembro também, que foi uma em que pegaram a imagem do então presidente americano Obama e legendaram, informando que ele estava falando sobre o decreto dominical numa das reuniões da ONU, o que também era mentira. Ou seja, o meu inglês é suficiente para pedir socorro e um copo d'água, mas já dava para ver que ele não falava o que a legenda estava dizendo, né? Então, a minha reflexão, primeiro uma reflexão antes da pergunta, né? O cuidado que nós devemos ter para não republicar coisas dessa natureza, porque eu acompanho os trabalhos da igreja desde a minha infância, fiz programas de rádio com os CDzinhos que o CISAC mandava para a gente, né? Então, a gente acompanhou a evolução da igreja até a época da Novo Tempo, da web, enfim, é um avanço extraordinário. Mas, infelizmente, coisas como essa tendem a desmoronar boa parte de um trabalho lindo que está sendo feito, né? E a pergunta é a seguinte: quando acontecem fake news como essa, por exemplo, informando que o presidente da associação disse uma coisa que não disse, né? Ou informações que não são verdadeiramente procedentes, a igreja tem como entidade acompanhado isso? Existe alguma resposta a ser dada? Eu vi alguns oradores da igreja até falarem alguma coisa, mas institucionalmente existe algo a ser feito? Ou do ponto jurídico, existe algo a ser feito também quando se afirma levianamente que alguém disse o que não disse? Certo. Felipe Lemos vai falar disso aqui daqui a pouquinho. Mas, amigos, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: olhem, acompanhem os canais oficiais da igreja. Se os canais oficiais da igreja não estão falando nada, estou dizendo o canal nosso aqui, pode pegar o da União Central, que é da sua União, o Adventistas SP, o Adventistas Brasil, o Adventistas.org, o nosso site, e das uniões de onde cada um de vocês vem, se não está lá, desconfie. Há umas 3 semanas atrás, até nós decidimos fazer uma live no Adventistas Brasil, assim, entramos abruptamente, porque estava rodando uma mensagem por aí, assinada com o pastor, do pastor Ayrton, dizendo o seguinte: irmãos, estou indo para os Estados Unidos agora, o pastor Ted Wilson convocou todos os líderes das divisões, porque a perseguição começou, e eu não sei, eu acho que alguns de vocês receberam essa mensagem aí, né? E inclusive a mensagem vinha assinada, que aqueles que receberam ou recebem e-mails do pastor Ayrton, sabem que sempre que ele assina assim, Maranata, Ayrton Keller. Sempre Maranata. E interessante que a mensagenzinha que rodava, estava lá, Maranata, Ayrton Keller. Igualzinho ele assina os e-mails dele. E dizendo então que a hora era agora, vamos todo mundo orar, porque o mundo vai acabar. E interessante que ele, na mensagem, dizia o nome dos líderes das nações,
que já estavam envolvidas nesse decreto dominical assinado, e exatamente os nomes iguais. Felipe e eu cuidamos de olhar cada nome, e estava inclusive com a grafia correta, não tinha uma letra faltando, tinha nome difícil lá, MN junto, etc. Ou seja, alguém fez uma pesquisa, montou, criou um texto e que ele se multiplicou de maneira massiva. Qual é meu conselho a vocês? Chegou uma mensagem assim no celular, adventistas.org. Se está lá, pode confiar. Agora, se não tiver lá, é fake news. Obrigado. Tem uma pergunta, pastor Odailson, que é a seguinte: a gente falou, inclusive no período da manhã, bastante sobre investimento em tecnologia, em equipamentos. Agora, muitas pessoas que estão aqui lideram uma equipe de comunicação dentro das suas igrejas. Como é investir não só no equipamento, mas investir no humano? Como é que se pode avançar nessa questão da liderança e que os seus liderados se sintam confortáveis desempenhando o trabalho que eles desempenham? Até porque tem a questão de que, às vezes, o papel não consegue embrulhar a pedra e eles recebem muitos nãos. E aí, como trabalhar essa questão da motivação também? Não é fácil, gente. Lidar com a equipe é um desafio, né? Eu digo para vocês, alguns vão estar assistindo aí pela internet, nossa equipe está bem correndo com essa questão de Semana Santa, mas eu lido ali com um grupo, né, Wagner, temos 10 diretamente na União Central, a maioria com seus 30 anos para baixo, e hoje na configuração da União Central com os 8 campos, são pelo menos 80 nos campos e reitoria dos UNASPs, os quadricampos que nós temos, participando de comunicação. Você não faz nada sozinho. E, na verdade, esse conflito hoje que existe entre a minha maneira de pensar, eu estou com 42 anos me sentindo com 10, né? Só que 42 pesa mesmo, você já muda. Minha maneira de falar com um camarada de 25, ela é um conflito. Ele chega, pastor, não é bem assim, já mudou. E essa impaciência de um lado, com o tradicionalismo do outro lado, é um embate inevitável. Agora, eu digo a você, ame a tua equipe na tua igreja. Eu falava com esse irmão lá, ele foi comigo em Santos, sabe que eu falo em todos os treinamentos que eu vou, em qualquer cantinho desse estado de São Paulo. Talvez Deus te chamou para ser líder de comunicação, diretor de comunicação, olha lá, e se não cuidar, até diretor de parte técnica da igreja, sem você saber absolutamente nada de internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, ou até mesmo como ligar uma câmera. Pastor, a comissão ficou louca ao me chamar. Eu não duvido da decisão de uma comissão. Eu gosto de acreditar que a vontade de Deus se faz pela decisão do colegiado, de uma maioria que escolhe. A igreja funciona nessa democracia, quando a maioria decide. Só que veja, talvez Deus te colocou lá exatamente não é porque você sabe, é porque você tem a habilidade de agregar pessoas que sabem. Se você for uma pessoa que agrega quem sabe para perto de você, você pode ser o que menos sabe do grupo. Mas agora você falou uma palavra muito forte, Wagner. A motivação, o entusiasmo, o carinho e a humanidade são fundamentais para você, dentro da tua igreja, você ter um grupo de voluntários. Vocês são voluntários, gente. Não estou nem falando agora de gestão de trabalho. Você é um voluntário da igreja que às vezes não recebe um centavo para estar lá cuidando de tudo que você faz e está lidando com voluntários. Gente, se não for com muita motivação, carinho e amor, não dá. Fica esse monte de caranguejo no balde, né? Não esqueça. Humanize a tua equipe, que você vai ter muito mais da bênção de Deus nos teus resultados. Você vai mais longe quando você vai com mais gente, do que sozinho e aí achando que você é o umbigo do mundo. Com todo carinho eu falo isso para você e com muita humildade no coração. Tá bom? Mais uma pergunta. Sou o Lucas, da Praia Grande. E falando desse tema de humanizar a equipe, como é que a gente pode fazer para também conscientizar os membros da igreja que nós estamos investindo em live stream, estamos investindo em internet, e como fazer para os membros também se sentirem motivados a receber essas pessoas, né, a atender essas pessoas. Esse é o grande desafio daquilo que a gente tem mostrado e falado aqui do funil, porque podemos fazer um trabalho bonito de captação dessas pessoas, desenvolver o relacionamento, e quando chegar na igreja, nada. As pessoas se sentirem mal ou não gostarem. Isso eu particularmente vejo com muita tristeza, porque Jesus disse assim, ó, aqueles que o Pai me dá virão a mim e de modo nenhum os lançarei fora. Para Jesus, a taxa de convergência é 100%, ele não quer perder ninguém. E eu acho que o mesmo sentimento deve permear o coração da igreja. Nós estamos abertos, pregando nos meios de comunicação, e precisamos agora
ofertar às pessoas aquilo que estamos oferecendo nos meios de comunicação. Uma das primeiras lições do marketing é isso, né, pastor Adailson? Você tem que ter uma convergência entre a oferta dada e o produto entregue. Se estamos com a igreja aberta nos meios de comunicação, se somos abertos e solícitos àqueles que nos procuram, quando eles vêm no templo, eles precisam encontrar a mesma coisa. E eu entendo, aquilo que eu já falei 2 vezes, vou falar pela 3ª vez. Internet não é rede de computadores, é rede de pessoas. E a igreja precisa entender que por trás de computadores estão pessoas. E são essas pessoas que queremos alcançar. E se essas pessoas que queremos alcançar já estão nos acompanhando e nos conhecendo, a nossa hora é apenas de abrir as portas e dizer, sejam bem-vindos. Eu, particularmente, você pode concordar ou discordar de mim, mas eu não gosto da palavra visita. Eu não uso essa palavra. As nossas visitas. Porque para mim a palavra visita, Wagner, ela é excludente e não inclusiva. Por quê? O que é uma visita? É alguém que está aqui, mas não é daqui. Que não pertence. Você não é daqui. E às vezes, na nossa percepção antiga, que as pessoas vinham aos nossos templos todas convidadas e amparadas por alguém, e agora muitas delas vêm sozinhas, sem ninguém, nós ainda temos algumas práticas que eu recebo e-mails, a Novo Tempo recebe e-mails, as Uniões recebem e-mails e me passam, me reportam, de pessoas que foram na igreja e ficaram incomodadas com a seguinte colocação: tem alguma visita aqui? Coloca-se em pé, por favor. Ou seja, a palavra visita já exclui. E pedir para a pessoa ficar em pé, sabe o que significa isso? É demarcar para todo mundo que ela não é de lá mesmo. Agora, amigos, eu sou membro da Igreja Central de Brasília. Confesso que não sou um membro muito assíduo. Para falar a verdade, eu estarei dia 7 de abril lá na Igreja Central de Brasília, da próxima vez. Eu sei porque eu vou pregar nessa data, inclusive, lá. E não indo frequentemente, quando estou lá, eu sei quem é de lá, quem não é de lá. Eu bato o olho, eu sei se uma pessoa é membro de lá ou não. Eu já estou lá naquela igreja há 6 anos. Mas eu sei quem são. Agora, aqueles que são membros da igreja, precisa que uma pessoa fique em pé para ela saber que aquela pessoa não é de lá? Eu acho que a gente não precisa disso. Essa cultura de acolhimento, de receptividade tem que permear a igreja. E nós não temos que demarcar ou marcar um momento para que a igreja faça aquilo que ela tem que fazer o tempo todo. Agora é hora de você receber bem as pessoas. Não, tem que receber bem o tempo todo. É da porta ao final. E essa é a cultura que deve permear a igreja. Agora, se eu não uso a palavra visita, que palavra eu usaria? Eu uso os nossos amigos, nossos convidados que estão conosco hoje, mas eu não digo que você é visita, porque nós não queremos que essas pessoas sejam visitas, porque se nós somos filhos de Deus todos, e a igreja é a casa de Deus, como é que uma pessoa pode ser visita na casa do pai dela? Não dá para ser. Obrigado. Tudo bem? Próxima pergunta. Olá, meu nome é Felipe, acho que os pastores já me conhecem. Eu dou alguns cursos de sonoplastia nas igrejas e eu vejo que cada igreja tem uma informação bem diferente da outra. Então, fica aqui a minha sugestão e depois até uma pergunta para os pastores que talvez crie até uma polêmica aqui agora. Realmente o pessoal fala, eu vou lá na Santa Efigênia, né, principalmente aqui de São Paulo, o pessoal fala, eu vou lá na Santa Efigênia e compro lá o que o rapaz me fala que é mais... Que vai atender a minha igreja. E o vendedor, na verdade, ele nem foi na igreja para ver o que a igreja precisa, né? Então, eu acho que só pelos técnicos fazerem isso, eles já perdem um pouco a credibilidade perante a igreja, porque falam, não, o cara foi lá, mas ele não tem conhecimento. Então, acho que a primeira dica que eu falo é fazer realmente um curso para chegar na Santa Efigênia e saber o que você vai comprar, tá? E aí, a segunda dica que talvez não é dica, né, mas aí que os pastores que vão me falar. Realmente essa questão do pessoal ajudar financeiramente a igreja, né, ter uma verba. O que eu falo para as pessoas é pegar alguns que geralmente reclamam do som da igreja e falar, nós estamos aqui com um projeto da igreja, vai custar 3, 4 mil reais. Com quanto você pode colaborar no mês para ajudar nisso daí? E se a oferta, a gente consegue criar uma oferta destinada ao som, se é permitido isso, porque, na verdade, o que eu falo nos cursos é isso, pega um pessoal aí, porque eu sei que oferta destinada tem muita polêmica, né? Então eu falo, então pega aqueles
que mais reclamam do som, fala, ó, quantos que vocês podem ajudar aqui no mês para a gente comprar o som? Veja, eu estou entendendo, Felipe, você é fantástico, é legal ter um cara técnico como você, a gente já fez alguns eventos juntos e sabe da idoneidade de você e tua equipe, né? A gente, talvez você está usando a expressão oferta, a igreja tem o seu destino para oferta, ela tem muito bem definido isso. Eu entendo que você usa a palavra oferta, mas o mais importante é o reconhecimento, valorização e investimento no som. Tá? Como você usou a palavra campanha, alguma coisa que seja estabelecida formalmente pela igreja. Aí entra naquilo que a gente conversou, esse convencimento junto à liderança para o reconhecimento do departamento. Às vezes, gente, vocês vão imaginar que tem que ser o maior aparelho. Ah, vou comprar um último equipamento, porque isso... E não é o que a igreja precisa. É você aproximando-se da comissão e da liderança da igreja. Aí, como vocês vão fazer uma campanha para conseguir trocar o som? A igreja troca telhado, a igreja troca banco, ela pinta a parede. Tem o processo, o mecanismo interno da igreja. Por isso que essa aproximação de vocês, junto à liderança da igreja, ela é muito importante, Felipe. Isso aí, não tenha dúvida. Quando você não se isola, está junto, aceita um não, engole, vai lá, continua, aguenta um pouquinho mais, mas você é esse parceiro de bom humor. Fizemos eventos que você, 3 da manhã, consegue ainda estar aguentando com um sorriso. Eu falo, não sei como. É um lado que você tem muito pessoal, de cortesia, que isso abre portas. Então, não estou dizendo que pela cortesia você vai ganhar a oferta do som da igreja, mas isso se conquista com o teu momento de relacionamento lá, para que uma campanha, assim como foi trocar o piso da igreja, também valorize o som da igreja. Que é claro que tecnologia hoje envolve grandemente na pregação do evangelho, a igreja vai saber disso. Deixa eu falar mais uma coisinha. Não existe, muita gente pode não concordar com o que eu vou te dizer agora, mas não existe receita de bolo para som de vídeo e imagem dentro da igreja. Ah, mas tem sim. Eu discordo dessa opinião. Cada caso é um caso. Cada igreja tem sua realidade, isso que você falou. Tem igreja que precisa de um determinado produto porque vai fazer coral ali na frente. Tem outra que não cabe nenhum coral lá, não adianta eu comprar um equipamento para isso. E outro detalhe, muitas vezes a gente se apoia, e o técnico da igreja se apoia no equipamento, e coloca desculpa no equipamento. O equipamento é ruim, nós temos que comprar mais. Olha a microfonia que deu aí, é porque essa caixa não funciona, é porque essa mesa não funciona. Não devemos nos apoiar nessas coisas. É o contrário que a gente tem que fazer. Nós podemos trabalhar, e existe, eu conheço igrejas, eu já trabalhei em alguns lugares que você tem um som muito simples de equipamento, mas tem uma pessoa qualificada que presta atenção, que está atenta, que abre o microfone na hora, que passa PowerPoint com a letra certa. Essa pessoa tem credibilidade perante a igreja, perante a estrutura. Ninguém vê, é o esquema do invisível que nós estamos falando aqui. Ninguém sabe que ela está lá, mas as coisas funcionam. Então, não nos coloquemos em base ao equipamento. Equipamento é bom, é ótimo. Cada um, vocês estão percebendo que nós fizemos tudo para vocês aqui entenderem até onde a gente pode ir, nível de qualidade, tipo de equipamento. Tem várias coisas, vários microfones acompanhando. Hoje à noite vocês vão ter um review um pouco maior. Tem muitas possibilidades. Agora, eu só vou fazer um som perfeito se eu tiver uma caixa dessa. Eu só vou fazer um som perfeito, eu vou falar bem se eu tiver um microfone desse. Não nos apeguemos a isso. O som é você que faz. Essa é a credibilidade que eu falo, que a gente pode conseguir de cara já a credibilidade para a igreja. Gente, eu estou aqui para apoiar vocês. O que nós temos? Vai ser a oferta da igreja? Vai vir da associação? Vai vir da união? É outra história. Cada igreja tem o seu momento. Agora, não se apegue a outras coisas, coloque o seu coração nisso. E você consegue conquistar a igreja, conquistando com projetos, levar o que dá certo. Gente, olha aqui, está vendo? Nós temos essa igreja e essa caixa tem esse problema. Por quê? Ela funciona? Funciona, a pessoa escuta lá atrás. Mas tem outra que poderia ser diferente. Qual é o detalhe? Apresentar isso para ela, mostrar, levar ela se precisar em algum lugar, ou pastor, enfim. Então, a gente vai provando e colocando a realidade de forma devagar. Ninguém é obrigado a saber tudo. E nessa área é bem complicada. A gente tem experiências diferentes que um pastor não tem condições de ter, que o ancião da igreja não tem condições de ter. É muito rápido, a cada 6 meses, 3, 4, 5 meses, muda muita coisa. Já não é mais essa caixa, é outra caixa. Então, aproveitar esse momento de sensibilidade e de confiança que a igreja deu para você vender o seu peixe. Agora, de forma tranquila, sem bater o... Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu fiz um curso, você tem que comprar essa aqui porque eu estou pedindo. Se você fizer isso, você perdeu toda a tua igreja, todo o que você está planejando para o futuro acabou. A gente tem mais quantas perguntas, Esnal? Mais 2 perguntas, vamos lá então.
Boa tarde, meu nome é Marciel, eu sou do NASP São Paulo. O período de transmissão de culto do NASP já tem aí próximo de 20 anos. No NASP, hoje, juntamente com o amigo Fábio, eu sou responsável pela Escola Sabatina para a Internet. Tem aí 7 para 8 anos que a gente começou esse projeto, começou só com áudio, foi crescendo, foi crescendo. A gente tem uma equipe mais de 50 pessoas, como o Alessandro e o Naor falou pela manhã, e essa equipe é coesa. Mas, quando a gente começa um projeto, a gente tem algumas dificuldades, a gente consegue montar uma equipe, abraçar essa equipe com o papel, e funciona. Mas a minha pergunta é o seguinte, tem algumas pessoas aqui que querem começar esse projeto de transmissão, né, nas suas igrejas, ou quem está assistindo, querem fazer isso. E quando a equipe está coesa, mas os nossos anciãos, o nosso líder, que é o pastor, tem uma visão totalmente oposta do que você está propondo para a igreja. Aí eu pergunto, pastor Daílson, quantos rolos de papel a gente precisa para embrulhar essa pedra? Aí... O que eu vou te responder aqui, meu amigo? Nesse caso, você tem um desafio muito grande. Só lembra comprar mais papel, né? Só lembra, gente, que nada se consegue no embate, sabe? A igreja ela funciona às vezes a passos lentos, às vezes a passos largos, mas eu acredito que é uma igreja que na sua estabilidade de tantas décadas e séculos, ela se mostra a igreja ainda certa, com a mensagem certa, a despeito dos homens, apesar das pessoas. Então eu acredito muito nisso. Pode acontecer de você ter que usar 2, 5, 10 rolos de papel, mas não desanima. Para uma equipe dessa, o que a gente tem que falar? Veja, eu vou abrir o coração. Às vezes a pessoa não entende, mas você tem que chegar de uma maneira que você ilustre de uma maneira muito mais simples. Já aconteceu, na minha experiência, eu lido ali na União Central, com uma realidade administrativa e tal, e às vezes eu chego e quero usar os argumentos, sabe? E às vezes a mente, a paciência, a impaciência, a percepção de outras prioridades, obriga você a chegar e dizer assim, olha, faz uma experiência aqui, ó, me deixa experimentar, isso aqui eu te trago um resultado. Às vezes é uma maneira, não estou dizendo que é a régua final, tem gente que nem isso quer, mas geralmente você tenta pelas primeiras experiências, o pioneirismo custa um preço. Tá? É o ônus de você ser o primeiro. Então, lá na realidade sua, você tem uma equipe boa, querem fazer uma transmissão, vocês estão com sonho de tecnologia, vocês estão indo nas feiras, vocês sabem que o mundo está indo para lá, o mundo é digital, o mundo é para cá. Isso aqui é um grupo que sabe disso. Mas, realmente, talvez todo ancianato não saiba. Vocês vão ter que ter uma maneira de convencimento calmo e tranquilo. Eu vou contar uma experiência rápida agora de uma das igrejas daqui de São Paulo. Uma igreja bem tradicional. Eles não têm transmissão, assim como tem outras mais modernas. Mas eu me surpreendi quando, nos bastidores, antes de eu pregar, o diretor de comunicação falou, pastor, conseguimos aqui uma conquista. O senhor vai ver os nossos anúncios. Que eu sou meio contra esse negócio de anúncio, né? Pegar o microfone e falar. Criatividade, inovação. Hoje todo mundo não tem paciência para vídeo de mais de 1 minuto. Então o anúncio tem que ser rápido. Eles fizeram um videozinho de 30 segundos a 1 minuto, muito bem feitinho, e colocaram na igreja. Vocês já viram em tantas igrejas isso, mas naquela igreja era a revolução da tecnologia. Sabe o que eu percebi ali? Um grupo começando com papel e embrulhar pedra. 1 minutinho ali para mostrar que um anúncio bem feito, bem colocado na tela, que a igreja parou, assistiu e foi impactada pela informação, conquistou aquele passo. Não vou dizer que eles hoje têm a escola sabatina via internet. Mas eu achei tão bacana o jeito que eles começaram nas primeiras pequenas conquistas. E aí foi crescendo. É uma maneira de compartilhar o que a gente tem experimentado por aí, né? O que eu tenho, só complementando o que o pastor Deus está dizendo aqui, é exatamente isso, pastor Deus. Eu vejo alguns se valem da experiência de Daniel. Lembram lá? Quando ele chegou em Babilônia e ele não queria comer a comida lá, foi falar com o chefe lá, com as penadas, ele falou assim, não, tem que comer. Aí ele falou assim, bom, e agora? O que eu vou fazer? Aí ele achou o copeiro lá que ajudou. Ele achou alguém mais embaixo e falou assim, não, eu vou deixar, eu vou ajudar você nisso. Então, encontre pessoas na sua realidade que vão lhe apoiar. Vai conquistando essas pessoas pouco a pouco e a visão vai se ampliando. Lembra do ponto de vista, rapidinho, lembra do ponto de vista que eu falei para vocês agora? Você acha que se você tivesse... Eu vou colocar a igreja como uma empresa. Eu sou dono de uma empresa. E chega um novato na empresa e quer gastar 20 ou 30 mil com mudança do som do meu auditório. Eu não conheço ele. Por que eu vou dar 20 mil ou 30 mil para ele? Eu tenho certeza que nenhum tesoureiro insanamente faria isso.
é a hora de você usar para fazer experiências, é isso que eles falaram aqui. Aproveitar pequenas experiências, com o que você consegue, com coisas suas, com câmeras pequenas, mas fazer experiências para começar a ter resultados. Ter alguns pilotos, fazer alguns pilotos para poder apresentar isso. Então, se aliar dessas pessoas que podem ajudar e têm esse gosto. Você vai conseguindo confiança dessas pessoas, dessa liderança. E aí até o ponto de que você tenha confiança da administração, de toda a liderança, para poder investir 4, 5, 6, 10, 20 mil num equipamento, numa estrutura que você precisa. Mas você tem que provar a que você veio. Você tem que provar que você tem condições, que você chega no horário certo, que você arruma o fio depois essa experiência que o pastor Dailson falou aqui. Muitas igrejas o pessoal sai, acabou a igreja, o pessoal fecha, desliga o som e larga aquilo tudo bagunçado. Por que você não pode arrumar, deixar tudo arrumadinho para o próximo chegar? Essas coisinhas pequenas vão te dando confiança, vão te dando experiência e condições de poder pedir, de poder argumentar depois. Muito bom. Última pergunta. Boa tarde, meu nome é Denis, eu sou lá da Central do Rio. Eu estou vendo que vocês estão frisando bastante a questão do funil, né, de a gente alcançar as pessoas e levá-las para a igreja, né? Essa que é a ideia fundamental. Só que, pelo menos a experiência que a gente tem lá na Central é que, assim, pelo menos mais de 40% do nosso público, ele não é da nossa região. Então, assim, a gente não tem como pegar essa pessoa e levá-la para a igreja. Eu não sei se vocês pensam nisso, numa questão de integração, por exemplo, de pessoas que são de outra igreja, a gente conseguir alcançar uma questão de uma rede entre as igrejas e as equipes de comunicação para a gente trocar os membros que a gente não vai ter acesso porque a pessoa, sei lá, mora em Manaus, exemplo. Então, vocês têm algum projeto que pensa nisso? Porque a gente não consegue alcançar pessoas que não são da nossa região e a pessoa ela fica tão ligada a gente, tipo, a questão do chat, ela conhece a pessoa, que para a gente fazer ela ir para outra igreja, que ela nunca falou com a pessoa, seja um pouco complicado, ela não queira ir. Vocês pensam em alguma coisa do gênero? Bom, dificilmente ela vai, nesse sentido que você diz. Uma pessoa de um outro lugar que ela não conhece, mas ela está acostumada a acompanhar a programação da Central do Rio, por exemplo. Podemos pensar em alguma coisa. Assim, hoje nós não temos nenhum projeto estruturado que atenda, que linke as igrejas à instituição, que cria essa ponte de conexão, a não ser o trabalho que a Escola Bíblica da Novo Tempo aqui já faz assim. Os interessados da Novo Tempo, eles são direcionados aos pastores, etc. Mas eu vejo, nesse caso especificamente, que nós precisaríamos trabalhar pessoalmente com essa pessoa, ou seja, aquele que está atendendo essa pessoa deveria encontrar alguém numa outra região e criar essa triangulação de amizade, porque essa pessoa, ela está na companhia da Central do Rio porque ela tem alguma identificação com a Igreja Central do Rio ou com alguém que está lá, e nós vamos precisar criar essa mesma identificação com ela em outro lugar. Eu acho que se a gente criar um sistema para isso, vai ficar muito frio. O melhor seria a gente trabalhar de maneira pessoal. Eu me torno amigo dessa pessoa, mesmo que seja virtualmente, e aí eu vou tentar encontrar alguém, vou ser amigo de alguém lá, perto de onde ela mora, para criar essa conexão. Aí só uma dicasinha para você. Todos os comentários feitos em transmissões, todos os comentários colocados em postagens, cada vídeo, que seja uma fotinho que vocês colocam, uma imagem que dá às vezes comentários, essas pessoas precisam ser respondidas. Esse é o maior desafio. Agora eu digo como União Central, nós temos ali, imagina a divisão muito mais, são 600 a 700 comentários por dia, numa postagem que você põe uma fotinha daqueles memezinhos que vão lá e viralizam. Cada contato ali é alguém de algum canto desse mundo dizendo, eu existo. Então, precisa ter alguma maneira. Eu digo, nós nem conseguimos ainda contratar profissionalmente muita gente para isso. É um pinga-pinga. Imagina numa igreja, vai ser só voluntário mesmo. Mas se você, nesses comentários, começar a fazer um tratamento pessoal com essas pessoas ali, um tratamento exclusivo, respondendo, estourando por você, quer um pouquinho mais, tem que ter uma equipe para isso. Comentários colocados nas transmissões no Face, em qualquer rede social, são pessoas pedindo socorro para pelo menos receber um likezinho de ok, vi que você existe. E aí começa o relacionamento para quem sabe você da Central do Rio de Janeiro, vê alguém lá em Manaus que vai receber alguém de Manaus, porque alguém precisa alcançar essa pessoa lá de Manaus. Tantas histórias já aconteceram de gente batizada em outro canto do mundo, pelo poder da internet, onde alguém coloca alguém perto lá, porque daqui você remotamente respondeu uma pergunta dela lá. Não é o ideal, mas é o começo, pelo menos, de conversar pelos comentários. Inclusive, já aconteceu na Central do Rio. O Adelson me mandou algumas coisas lá, já de testemunhos que vocês tiveram de gente que foi batizada em outros lugares,
que acompanhavam aquilo que vocês faziam lá. Essa é uma realidade. Agradeço a pergunta porque abre aqui a discussão, porque nos dá essa percepção. Tem gente ali por trás de cada comentário, e por mais que não seja para a sua igreja, mas que não seja para a sua região, é um possível candidato do reino. Muito bom. Muito obrigado, amigos. Pastor Odailson, pastor Rafael, Jorge, muito obrigado.